Vamos dar início então ao estudo, nessa noite. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, nós estamos agradecidos por mais uma oportunidade, Senhor, que já tivemos com nosso irmão Paulo Marcelo no estudo do Evangelho, com participações e buscando sempre ampliar nossa visão. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, abençoe a todas as famílias aqui representadas e que possamos, em nome de Deus Todo-Poderoso, iniciarmos mais uma reflexão para a noite de hoje. Assim seja. Hoje do livro Os Prazeres da Alma, Os Prazeres da Alma do Espírito Hamed. Hoje vamos estudar aqui o capítulo Alegria, Ele faz a divisão, tanto quanto no livro anterior, As Dores da Alma, em duas partes, Então, a alegria, eu vou ler e depois vou fazer os comentários, Alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois a confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. Aliás, não há nada de errado em ser jovial, bem-humorado, festivo e risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou às suas criaturas. Vivenciar a normalidade das sensações humanas é um processo natural estabelecido pela mente celestial. Talvez as religiões fundamentalistas tenham mesclado as ideias contidas nas palavras alegria e tentação. Na realidade, o Mestre ensinava a seus seguidores que vivessem com alegria. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, diz Jesus, e vossa alegria seja plena. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 11. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. É a confiança integral em que tudo está justo e certo, e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. A palavra aleluia tem origem no hebreu, aleluia, e significa louvai com júbilo o Senhor. Tem sido usada como cântico de alegria ou de ação de graças pela liturgia de muitas religiões a fim de glorificar a Deus. A designação sábado de aleluia, utilizada pela Igreja Católica, tem como fundamento a exaltação à alegria, visto que nesse dia se comemora o reaparecimento de Jesus Cristo depois da crucificação. Viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com nossa paternidade divina, através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. A entrega a Deus é a base de toda a felicidade. No entanto, o problema reside em algumas religiões que recomendam a entrega não a Deus, mas a mandatários ou representantes divinos, ou mesmo a congregações doutrinárias que impõem obediência e subordinação a seus diretores. Condutas semelhantes acontecem em seitas ou em grupos dissidentes de uma religião, em que há uma entrega incondicional dos adeptos ao líder religioso e que resulta inicialmente numa suposta sensação de alegria e satisfação. Na realidade, quando existe subordinação na nossa entrega a Deus, ela não pode ser considerada real, pois mais cedo ou mais tarde a criatura vai notar que está encarcerada intimamente e que lhe falta a verdadeira comunhão com o Criador.
Viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizados com nossa natureza espiritual. É a alegria de repetir com Jesus Cristo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 11. A felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade provém da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções, da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo o que existe no universo tem sua razão de ser. O homem carrega na sua consciência a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Afirmam os espíritos superiores a Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Ninguém fica feliz por decreto. Sente imensa satisfação apenas quem está iluminado pela chama celeste. Rejubila-se realmente aquele que se identificou com a divindade e descobriu que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Vamos aos nossos comentários. O Hamed coloca a alegria, né? E é bem interessante. Eu vou entrar aqui na hermenêutica, né? Na dimensão teológica, né? Explicando detalhadamente o que é a alegria dentro do que realmente Jesus quis dizer, né? O que os estudiosos do campo da teologia, da exégese bíblica, falam para que nós, leigos, possamos, né, adentrar no máximo possível do que Jesus quis realmente falar. E depois vou fazer a crítica sociocultural. Então, na dimensão teológica, nós temos 3 fatores: a cristologia da alegria, a plenitude escatológica. Escatologia é a doutrina do fim das coisas, né? Em teologia, e o sacramentum unitatis, que é o sacramento da unidade. Vamos explicar cada uma dessas 3 coisas. Cristologia da alegria. A minha alegria é a alegria própria de Cristo, radicada na união perfeita com o Pai, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Essa alegria aqui não é um estado afetivo, não é uma emoção, eu estou alegre. É uma questão de um estado ontológico. Um estado ontológico é a teoria do ser, é o ser em si mesmo, somos nós, espíritos. Nós, quando junto ao Cristo, estamos em plena alegria, estamos em plenitude, isto é, cheios do Espírito de Deus. E é isso que Jesus quer dizer, né? Com a minha alegria. E que essa alegria, ela é fruto da nossa obediência amorosa a Deus, por nós reconhecermos em Deus um Pai amoroso. O nosso amor por Deus e a Deus faz com que nós obedeçamos a Deus, e obedecer a Deus é seguir as suas leis, é seguir os mandamentos.
E ainda no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 10, Jesus, anotado pelo João, que na verdade, segundo os estudos, não foi João que escreveu o Evangelho, ele ditou ao presbítero Johannes. O presbítero João escreveu realmente o Evangelho, absorvendo palavras que João, o evangelista, havia passado para ele. Então ele anotou o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós permanecemos no amor de Deus, porque estamos plenos do Espírito Divino. Estamos em comunhão com Deus. A plenitude escatológica, a questão do fim, das coisas. A alegria plena aponta para a consumação do reino, remete ao gozo do Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, Jesus conta a parábola dos talentos, e ele dá um talento a um servo, 2 talentos a outro servo e 5 talentos a outro servo. O primeiro servo guarda o talento, esconde. Os outros 2 fazem com que aqueles talentos, vamos dizer assim, algumas notas de reais sejam multiplicadas, e o outro esconde com medo. Mas aquele que foi um servo bom, Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. A alegria plena. Esse servo cumpriu, obedeceu amorosamente ao Senhor e multiplicou os talentos. Mas talentos, na verdade, é apenas uma linguagem muito simbólica, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ouro, com prata, com status social. Tem a ver com as nossas qualidades morais. Eu devo multiplicar bondade, humildade, multiplicar altruísmo, multiplicar caridade, multiplicar amor. E aí nós vamos estar onde a alegria humana se torna participação na alegria divina. E, para fechar, no sacramento da unidade, o versículo é ápice da metáfora da videira. Quando no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículos 1 a 10, Jesus compara, os discípulos, os apóstolos, aos ramos de uma videira, ligados justamente a Ele, o Mestre. Ele é a videira, Ele que é o Senhor dos Espíritos, Senhor da vida, como governador da terra que Ele é. E, desse modo, quando nós estamos amorosamente obedientes aos mandamentos divinos, nós estamos sendo esses ramos da videira, que não quebramos, que não nos desgarramos, que estamos com Ele. E aí a alegria plena só existe na permanência com Cristo, como ramos ligados à videira. Se nós não estivermos com Cristo, nada somos. Nós devemos estar com Cristo. Pátia, o caboclo pena dourada, que é um dos mentores do nosso grupo, ele sempre fala: Jesus é a luz. E realmente, Jesus é a luz. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas.
E muita gente pode falar assim, mas e as outras culturas? As que não são cristãs, as que não servem a Jesus e não seguem a Jesus, como o budismo, por exemplo. Perguntem a um mestre budista, a um monge, a uma monja budista, o que eles pensam de Jesus. Eles vão dizer que é um Buda, porque Buda não é um nome, Buda é um título, que quer dizer o iluminado. Siddhartha Gautama foi o Buda e é o Buda mais famoso. Mas existem outros Budas nas tradições budistas. Outras pessoas que alcançaram o estado que eles chamam de iluminação. E eles falam que Jesus é um Buda. E dizem, talvez, maior que o Siddhartha. Os yogis dizem, lá na Índia, que Jesus foi o maior yogi que o mundo já conheceu. E por que eles falam isso? Porque há documentos, há relatos nesses locais no Oriente de que um grande mestre passou por lá, e esses documentos estão justamente dentro da época em que Jesus esteve aqui na Terra. Mas como que ele estava lá? Um espírito capaz de irradiar seu pensamento para vários lugares ao mesmo tempo. Ele se materializava nesses lugares, ele aparecia, ele dava seus ensinamentos. Essa é uma das explicações para esse fenômeno. E como assim eles têm documentos que retratam que Jesus esteve por lá? E louvam como um grande mestre. Então, quando ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não está mentindo, Jesus não era mentiroso. Então, estarmos ligados a ele é essencial. E o Hamed, no primeiro parágrafo, ele já vem com a crítica, crítica no sentido do grego, critique, que é a arte de bem julgar, de bem avaliar, não julgando a ninguém, mas ele coloca, a maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois a confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. É o que nós vemos no mundo hoje. Eu aprendi em atendimento com pacientes que há coisas que eu não sabia que eu não vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas não nesse mundo dessas falsas alegrias. Que existem festas que começam quinta-noite e vão terminar segunda-feira de manhã, chamadas festas intermináveis. Como que essas pessoas ficam acordadas? À base de drogas. À base de muito álcool, de drogas, êxtase, cocaína. Como é que elas relaxam? Um baseado, como se fala, tem a maconha. Para se manter nessa alegria, nesse sorriso constante. Quantas fotos falsa alegria. Quantas fotos postadas, no que eu chamo, tem até um vídeo no meu canal do YouTube, narcisistas e Instagram, ou o contrário, Instagram e narcisistas. O Instagram é uma rede narcísica, onde a maioria das coisas que a gente vê lá são fotos e vídeos de pessoas se expondo, principalmente as famosas. Vitrine. É isso aí, é uma vitrine. E as coisas sérias, nós vemos lá, só olhar o número de seguidores que as pessoas têm. São mínimos. Tem gente que tem seguidor que só fala bobagem. Pelo censo brasileiro, são 210 milhões de brasileiros. Tem gente que tem 105 milhões de seguidores, quer dizer, a metade do Brasil. E não fala uma coisa útil.
E aí quem fala as coisas úteis, mas ninguém segue. E quando tem gente que segue, ainda tem os haters, né? As pessoas do mal para ficar lá criticando, né? Perturbando na rede social. E o que nós podemos, né, dizer dessas questões das falsas alegrias, né? Uma outra coisa também que eu aprendi em conversa com um amigo foi o seguinte: Léo, estou apavorado. Com o quê? Eu tenho 34 anos. Todos os meus contatos de homens, mulheres, amigos meus, amigas minhas, que eu nem estou considerando assim mais, quando pergunto como que está as relações afetivas deles, eles falam assim: vai estar todo mundo em relacionamento aberto. Só assim que dá certo. Esse negócio de ficar nesse relacionamento fechado, que nem nossos avós antigamente, só dava certo quando a mulher ou o homem ficava, né? Principalmente a mulher, ficava aguentando tudo, suportando tudo calado. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente faz troca de casal, isso, aquilo, outro. E aí o que acontece? Simplesmente a gente começa a ver a decadência, né, na moral da humanidade. E para a gente esperar uma melhora quanto a isso, realmente é de se ter muita esperança mesmo, né? Fé, né? E a esperança é filha da fé, né? Porque se nós olharmos, nós vamos dizer assim: não tem mais jeito no mundo não. Só se cair uma bomba, destruir tudo, e outros espíritos realmente mais elevados reencarnarem aqui. Mas essa é uma visão apocalíptica que desde séculos e séculos, milênios e milênios, vira e mexe acontece, né? E sempre se fala que vai acontecer algo e que isso vai melhorar. A pandemia do novo coronavírus estava aí. Falava que o mundo vai melhorar depois disso. Que nada. Não melhorou nada. Né? Que melhora nós vemos apenas os avanços na tecnologia, ficou mais rápido. Moral. Não foi melhor. As pessoas foram privadas de repente de cumprir seus desejos, saírem, né, realizarem as satisfações dos seus instintos. De repente, quando volta, sai fazendo tudo. Então, assim, não é uma questão apocalíptica que vai modificar a humanidade. Allan Kardec, no livro A Gênesis, ele fala, quando comenta o sermão profético de Jesus Cristo, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, de que é aquela história que as estrelas cairão do céu, né? O sol escurecerá, tudo aquilo é figura alegórica, não é real. Kardec deixa isso claro. E com lógica, é só ler o capítulo 18, Sinais dos Tempos, do livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele vai explicar essa questão. E ele fala: o que é real é que o globo, o planeta Terra, ele fisicamente vai se modificar. Inclusive em A Gênese há uma comunicação do espírito do matemático Arago, que Kardec, claro, só colocou lá depois de analisar muito bem aquela comunicação e ver que ela tinha lógica, tinha razão e estava dentro dos conhecimentos científicos da época. Kardec agia assim com qualquer comunicação que dizia trazer uma revelação nova. E essa comunicação de Arago traz que o globo vai se modificar e que, por isso, nós vemos aí diversos terremotos, tsunamis, né? Tem notícias, né, de que é o continente africano que vai também se dividir, né? Claro, daqui a milhares de anos, não é algo, um estalar de Deus. E também na medida que as pessoas vão desencarnando e espíritos, né, ruins que estão reencarnados aqui desencarnam e seguem
né, para onde suas consciências os levarem, espíritos melhores em reencarnando, eles vêm trazer então uma geração nova, uma sociedade melhorada. Agora, não nos iludamos, né? As crianças que estão vindo aí estão mais espertas. Não, as crianças estão mais estimuladas. Há uma grande diferença. As crianças já nascem sabendo mexer em tela. Não nascem sabendo mexer em tela. Elas nascem e depois de um tempo, é óbvio, pai e mãe estão com o celular na mão, a criança está ali, olhando para aquilo. Ela tem luzes aqui, né, num aparelho celular, ela, olhando um computador, ela tem estímulos, uma TV, tem cores, ela está sendo estimulada. Seus sentidos estão sendo estimulados. Agora, esse estímulo pode ser para um bem quanto para um mal. Então, tomemos muito cuidado com essa ideia de que estão nascendo crianças mais inteligentes. Eu sou muito reticente também com essa história de que estão nascendo crianças vindas de outros planetas. Esse é um ponto da doutrina espírita. Crianças cristais? É bobagem, besteira. Criança índigo, cristal, isso aí é uma besteira, veio de uma comunicação mistificadora nos Estados Unidos, né? No livro Crianças Índigo de Carol e do John Thomas, eu acho, o Tom, eles falam sobre isso, e que teve um suposta médica que recebeu um espírito de outro planeta que disse que estavam vendo crianças índigas e que veriam as cristais. E que as cristais são os autistas, no caso. Gente, sinceramente, vamos perguntar que mãe em sã consciência, né, vai desejar que seu filho venha com transtorno de espectro autista, porque aí é uma criança cristal. Pelo amor de Deus, é um transtorno né? É um transtorno neuronal, né? Do neurodesenvolvimento, porque eu esqueci a palavra. No neurodesenvolvimento. Não tem nada a ver com evolução espiritual, né? Não tem nada a ver, né? E é realmente um transtorno, né? Autista nível 1, não precisa de suporte. Autista suporte, nível suporte 2, precisa de suporte, né? Suporte 3, precisa de um suporte imenso. Aí, médicos, psicólogos, psicopedagogos. Suporte são terapias, né? Quer dizer, uma pessoa que está ali com uma criança autista, tendo de passar por isso tudo, aquela pessoa que está cuidando daquela criança, a pessoa adoece em saúde mental, gente. Então, um espírito evoluído vem para trazer uma doença para uma outra pessoa, pelo amor de Deus, isso é falta de pensar criticamente, pensar com lógica verdadeira, né? De fazer as pesquisas científicas devidas. O espiritismo não faz isso não, esse tipo de fala, essas bobagens não. O espiritismo é muito ligado à razão, à ciência, ainda que academicamente ele não seja assim considerado, né? Mas nós devemos estar realizando isso. E por falar nisso, né, que o tempo já está passando, a questão da crítica sociocultural quanto à questão da alegria nesse mundo pós-moderno. Eu trouxe aqui 3 coisas também. Contra a felicidade commodity, isto é, a cultura pós-moderna reduz a alegria a um bem de consumo. No Evangelho segundo João se propõe o quê? Uma alegria relacional em vós e ética, guardai os mandamentos. Comunidade como antídoto ao individualismo. A alegria joanina é comunitária, né? Eu vos deixo, né? É o plural, vos. Ecoa Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que desencarnou, acho que em 2022, autor dos livros Modernidade Líquida, Amores Líquidos e outros. E Bauman dizia: felicidade só existe no ser
para o outro. Ser para o outro. Isso me remete a um outro filósofo, que era judeu, Emmanuel Levinas, que ele fala da questão do rosto. Mas o que é o rosto para Levinas? Uma situação, por exemplo, em que eu estou passando na rua e uma pessoa cai. Eu não quero saber quem é a pessoa, por que ela caiu. Eu vou ao encontro dela, porque para eu me reconhecer eu mesmo, segundo Levinas, eu tenho que primeiro reconhecer o outro, porque o outro é o mesmo que eu, ainda que seja diferente de mim, mas ele tem a minha mesma essência, que é um ser humano. Isso, o Bauman falou isso no século XXI. Felicidade só existe no ser para o outro. O Emmanuel Levinas fala isso após a Segunda Guerra Mundial. E ele, como judeu, viveu os horrores da Segunda Guerra, perdeu os pais, em campos de concentração nazista. Ele coloca, essa questão. E a utopia concreta. Alegria plena é um horizonte utópico, mas acessível, pela permanência em Cristo, e responde ao niilismo moderno. Niilismo, nihilo em latim é nada. E o niilismo é a doutrina do nada. Não existe nada, não tem sentido para a vida não tem sentido nenhum. Eu estou aqui e por que o que eu estou fazendo aqui? Eu sou só um amontoado de moléculas, de células, enfim. São um monte de tecidos. Então, ou eu vou gozar a vida, ou eu posso também tirar minha vida, que uma pessoa que está dentro dessa doutrina, para ela, tanto faz. Então, essa resposta da alegria plena, responde a esse niilismo, mas vai ao encontro do que Hamed fala, logo na citação que ele coloca, e que está aqui nos últimos parágrafos. Alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. E aí, quando se fala dessa alegria plena, de ser um horizonte utópico, mas acessível, porque nós, estando junto com Cristo, essa alegria plena é possível. Nós temos acesso a ela. Diz que as filosofias que dizem assim, especialmente a dos existencialistas ateus, de que a vida não tem sentido, ela na verdade não corresponde a uma realidade na história do desenvolvimento filosófico do mundo. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos outros, o Lao Tse, oriental, e outros tantos mais, foram colocando que sim, há um sentido para a vida, que há um Deus, há uma alma, há sentido para se viver. Essa ideia do não sentido para a vida, ela veio muito depois. Ela surge forte no século XX, especialmente com filósofos como Albert Camus, que é o
gosto muito das obras dele, e do Jean Paul Sartre, que eu também gosto muito das obras dele. Né? Mas eles eram o Sartre, um existencialista ateu, e o Camus, um absurdista, que dizia que a vida é um absurdo, a gente viver nesse cotidiano, repetindo, e que um dia, numa esquina da vida, o sol ia clarear a mente da gente e a gente ia dizer assim: o que é isso? Que sentido tem isso? Porque não tem sentido nenhum. Mas isso por quê? Porque falta justamente Cristo. Falta Cristo. Né? E ao faltar Cristo, obviamente, não vai haver sentido. E se o sentido da minha vida sou eu mesmo, eu não tenho como ter sentido. Porque então eu só sirvo a mim e só quero que se sirva a mim. E eu não vou, então, praticar a filosofia do Bauman, do Levinas, e muito menos os mandamentos de Deus. Especialmente o que é resumo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E lembrando Mateus capítulo 7, versículo 12, para fechar. Fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Esta é a lei e os profetas. Vamos orar para a gente dar continuidade. Deus, Pai amado, estamos agradecidos por mais uma reflexão nessa noite, que possamos levá-la, Senhor, em nossas almas e não deixar que elas sejam apenas palavras ao vento, mas sim que nos toquem profundamente. Essas palavras do Espírito Hamed, e que possamos seguir a cada dia realizando a alegria, essa alegria na comunhão com Jesus Cristo. Abençoe-nos, Senhor, neste propósito. Assim seja.